Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Estão bem? Estão bem animados para mais uma aula de matemática? A sua preferida, hein? Eu espero que sim, hein? Sim. Pode botar um sorriso na cara e dizer que é. Vamos aí falar para ver se concretiza. Vai que cola. Vamos para a nossa aula? Porcentagem. Então, o que estamos trabalhando? Porcentagem envolvida numa situaçãozinha aqui, ó, de juros simples. Então, vamos conceituar juros simples, resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagem e suas aplicações na matemática financeira, né? Se vamos trabalhar com juros, é matemática financeira, ok? Muito bem, vamos pensar, porque é importante pensar para manter o cérebro ativo, ok? Já sabemos que um regime de capitalização faz correções monetárias baseadas em juros, ok? Agora vejamos que juros são esses. Que juros são esses? E como eles se comportam nas situações da matemática financeira? Para quem vai pagar não é bom, né? Mas para quem vai receber é uma coisa boa. Então vamos analisar alguns conceitos. Juro é toda compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantidade de dinheiro, gente, que se empresta ou que se pede emprestado. Ok? Então, se você vai tomar um dinheiro emprestado ou você vai emprestar, o juro é essa compensação por esse dinheiro emprestado. Ok? Então, você vai pagar um valor, quem vai pagar um valor a mais, tá bom? Então, a taxa de juro, ela expressa a relação entre o dinheiro e o tempo. Quanto mais tempo para se quitar uma dívida, maior é o juro. Quanto menos tempo, menor é o juro pago, tá bom? O rendimento da poupança é um exemplo dessa taxa de juros e será sempre representado em porcentagem pelo tempo, tantos por cento ao dia, né? No caso de um boleto atrasado é ao dia, né? Ao mês, a taxa da aplicação da porcentagem da poupança, ao ano e por aí vai. Pode ser por um determinado tempo que eles vão estipular, não é fixo, tá bom? Então, existe a porcentagem ao dia, ao mês, ao ano, ao trimestre, ao bimestre, ao semestre e por aí vai, tá bom? Então, o juro simples é comumente usado nas cobranças de contas ou prestação em atraso. Então, olha lá, o valor pago pelo juro, quanto você vai pagar? Depende, né? Estamos que nem professor de física aqui, depende. Depende do quê? Da quantia. Claro, né? Quanto maior o valor, maior o juro que pode incidir sobre ele. Devida ou aplicada, tanto faz, que será chamada de capital. Então, capital é o valor inicial ali que está sendo trabalhado, ok? Que vai ser emprestado, vai ser tomado emprestado. Do tempo da duração da transação. Quanto tempo para se quitar o empréstimo, a aplicação financeira para retomar? Então, quanto maior o tempo, maior o juro. E da taxa, né? Aquela porcentagenzinha lá, que é o I, que é sempre em percentual, tá bom? Então, vamos ver essa conta aqui, ó. Essa conta foi paga com 5 dias de atraso. Só 5 dias de atraso. Já gera multa? Tem o juro? Tem sim. Quanto se pagou de juro? Então, essa que é a questão. Eu tenho aqui esse boleto de R$ 8.374,45, ok? E eu quero saber quanto se pagou de juro. Como é que eu vou saber? Está escrito no boleto, ó. Está ampliado aqui, ó. Após o vencimento, o que está escrito? Multa de 0,00%. Então, não tem multa, porque às vezes tem a multa e o juro. Nesse caso, não tem multa, só tem juros de 0,07% ao dia. Então, a pergunta é, quanto vai se pagar de juro por 5 dias de atraso? Repare que a taxa é ao dia. Escreve alguma coisa aí, eu já volto.
Conseguiu calcular? A porcentagem é baseada ao dia, certo? Então, a taxa está ao dia e eu tenho 5 dias de atraso. Tudo na mesma unidade, porque isso é importante, tá bom? Tudo já está na mesma unidade, basta calcular essa porcentagem. Como que a gente faz isso? Vamos lá ver? Então, lembrando que sempre uma porcentagem é baseada no valor inicial. Então, o valor do meu boleto, que é tudo isso aqui, dá até medo de repetir o valor, mas é esse o valor, a base da nossa conta, tá bom? Então, olha lá, é 0,0% ao dia. Ai, é muito zero. 0,007%, visualiza aqui comigo, 0,07%. Então, você tira o símbolo e acrescenta por 100. Então, você vai dividir 0,07 por 100. Vai ficar 0,0007. Tá bom? Um monte de zero, mas respira para não se confundir, ok? Como o juro é por dia, ele é pequeno mesmo. Não é um valor maior. Quando é por mês, por bimestre, daí é um pouquinho maior. Mas por dia realmente vai ser valores bem pequenininhos aí. Então, eu vou multiplicar essa porcentagem do valor do boleto. Então, esse D vira uma multiplicação. Ó. Então, vai ser 0,0007 vezes o valor do boleto. Então, 8.374,45. Então, multiplicando ali vai dar R$ 5,86. Ah, não foi tanto, né? Mais ou menos R$1 por dia ali, até que não tá ruim. Então, a resposta paga-se R$ 5,86 pelo período de atraso. Por dia, perdão, 0,7, olha lá, ó, ao dia. Então, não é esse valor que vai dividir, porque é por dia, tá bom? Então, vamos olhar a unidade. Por dia, então, eu preciso multiplicar por 5, ok? Então, vai dar, não é tão bom assim, né? 5 dias de atraso, R$ 29,30, só 5 dias, né? Mas gera juros sim. E até que esse juro tá camarada baseado no valor do boleto, né? Então, o total de juros foi de R$ 29,30. Você tinha multiplicado por 5? Você se confundiu nesses zeros? Respira, faz a conta bem devagar, tá bom? Porque quando você calcula juro, ainda mais um percentual pequenininho desse, vai dar um número pequeno. E daí você tem que analisar, se é por dia, tem que ver quantos dias. Se é por mês, tem que ver quantos meses, ok? Beleza? Então tá bom. Juros simples, porque claro, tem o composto, tá bom? Perceba que para obter o valor do juro, o que nós fizemos? Nós fizemos uma multiplicação. Nós pegamos o valor do boleto, multiplicamos pela taxa, só que aqui eu não posso ter a porcentagem. A porcentagem não vai na conta. Para colocar na conta, eu tiro o símbolo da porcentagem e divido por 100, porque na conta eu preciso de um número, não de uma porcentagem, tá? E o tempo? Depois nós não multiplicamos por 5, que era quantos dias atrasou? Então, repare, eu multipliquei o capital pelo valor da taxa, ok? Pelo tempo. Então, esse é o cálculo que nós fazemos para determinar os juros simples de uma operação. J, juros. J igual a CIT. Guarda aí que é bem importante. J igual a CIT. Anota. Anotou? J igual a CIT. Repete comigo. Exatamente. Onde C, capital inicial, e a taxa, e T, o tempo, para juros simples. Bem importante esse cálculo, tá bom? E é simples. Então, vamos lá para a segunda? Essa aqui é da Saresp adaptada, olha. Supondo que um capital seja aplicado a juros simples, a uma taxa de 8%, a fim de que seja possível resgatar-se o triplo da quantia aplicada. O triplo. Tal capital deverá ficar aplicado por um período de quantos meses, ok? Quantos meses? Então, vamos lembrar que nos cálculos usam porcentagem. Então, eu não posso levar o símbolo para a conta, eu preciso levar apenas um número. Então, eu pego a porcentagem e divido por 100 na hora de utilizar ela na conta, tá bom? Aqui está faltando ali a taxa mensal de 8%. Então, agora nós não estamos trabalhando com dias, estamos trabalhando com meses. Então, a pergunta é,
tenho capital inicial, apliquei a uma taxa de 8% ao mês. Quanto tempo tem que ficar aplicado esse dinheiro para que eu triplique? O que é triplicar? É se eu tinha um valor inicial, no final eu quero ter 3 vezes esse valor. Consegue elaborar aí? Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta. Conseguiu elaborar esse exercício? Conseguiu registrar alguma coisa? Então repare que a gente tem vários conceitos ali que tem que estar lembrando, né? 8%, eu não posso colocar o símbolo na conta, tem que ser um número. Triplo, eu tenho que lembrar que é 3 vezes alguma coisa. Então são vários conceitos que a gente vai trazendo para poder entender o problema. Então vamos lá, ele quer saber quantos meses precisa ficar aplicado para que eu triplique o valor. Só que tem um problema, né? Eu não sei qual é o valor. Ele disse o valor que está sendo aplicado? Não, ele não disse. Quando a gente não tem uma informação, gente, a gente usa uma letra para isso, não usa? Só repare que não é essa letra que eu quero saber. Então, assim, eu uso uma letra porque eu não sei. Então, olha lá. O capital, eu não tenho. O juro será 100% do valor aplicado. Então, para dobrar, ok? Eu preciso colocar um juro de 100%. Para triplicar, eu preciso colocar 200%, tá bom? Então, vamos lá entender esse negócio. Então, no regime de juros simples, 8% ao mês, eu vou usar J igual a CIT, ok? Então, vamos analisar primeiro o juro lá. 200 dividido por 100, porque é 200%, é igual a 2, ok? E a porcentagem, 8 eu divido por 100, então eu não uso 8%, eu uso 0,08.
tá bom? E aqui a gente divide, ó, 2 por 0,08, que vai dar 25. Então, repara o que eu tenho aqui, ó, o período mínimo de aplicação. Eu consigo determinar quanto tempo o juro, a porcentagem de juro total dividido pela taxa ao mês. Eu quero que no final junte 200%, ok? Sendo que é dividido em 0,08 por mês. Então, se eu divido o total que eu quero pela quantidade que é em cada mês, eu vou ter o total de meses, ok? Então, são 25 meses para que nessa taxa de 8%, o valor que você aplique seja triplicado. Então, repare que é uma boa coisa também. Você tem um dinheiro, você coloca numa aplicação, aí vai ficar gerando juro lá. Aí, depois de um certo tempo, você recolhe esse dinheiro novamente. Ele vai estar com o juro, vai ser um valor maior. Claro que 8% é uma taxa muito boa, tá bom? Normalmente é bem menor. Por exemplo, a da poupança é menos de 1%. Então, repare que é bem menorzinha, né? 25 então, ok? Montante, o que é isso? Ah, é um monte de coisa? É, na verdade é. O montante aqui é o valor final que nós temos. Como assim valor final? O valor final acrescido do juro. Então, eu sempre tenho um valor no começo que a gente chama de capital inicial, capital. E tem o juro, que é o que você ganhou ou que você tem que pagar. No final, eu tenho um montante. O montante é tudo isso. É a soma do capital com o juro, ok? Então, olha lá. M é o montante, é a quantidade que você tem no final. C é o capital, é o que se tem no começo. E J é o valor do juro que foi gerado. Quanto? Quanto que eu tenho que pagar a mais? Ou quanto que eu vou receber a mais, ok? Então, ó, registra essa informação aqui. Só repare que ela não é uma nova fórmula. Ela é simplesmente você entender que no final, o que você vai ter? Você vai ter o valor que se tinha no começo, acrescido do juro, ok? Tanto faz se você vai pagar ou se você vai recolher esse dinheiro, você vai pegar para você, que você aplicou. Então, o montante é tudo que se tem no final. Anotou? Beleza. Praticando 3. Um empresário investe 12 mil reais em um fundo que rende 2% ao mês, juros simples. Quanto tempo ele deve esperar para que o montante atinja o valor de 14.400? Então tá ali as formulazinhas para você lembrar. Eu vou dar um tempo para você pensar, já volto.
Conseguiu estruturar essa questão? Então vamos lá. Olha lá, eu tenho que lembrar que o montante é o capital inicial mais o juro e que para calcular o juro é J igual a CIT, ok? Porque é juro simples. Então vamos lá. O capital inicial, tirando os dados do problema, 12 mil, a taxa é 2% ao mês. Lembrando que eu não uso esse símbolo na conta, então eu tenho que dividir por 100, eu vou usar o número 0,02. O montante é 14.400, ele quer o tempo. Então, olha lá, o montante, ele vai ser o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, ele juntou aquelas duas informações. É uma nova fórmula? É, mas é as duas juntas, não é nenhuma nova. Ou você pega o montante, tira o capital, tem o valor do juro e usa a fórmula J igual a CIT. É a mesma coisa, ok? Só que aqui ele está usando todas as informações numa mesma conta. Você pode escolher a forma que quer fazer. Então, montante 14.400, capital inicial 12.000, 1 mais I e a taxa 0,02 vezes o tempo. Então, aplica a propriedade distributiva aqui. Aí, como é uma equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Entendeu? Então, passa diminuindo. O 240, no final, passa dividindo. Então, eu tenho 10 meses. Então, preciso de 10 meses para que aquele montante de 12 mil vire 14.400 sobre essa taxa, ok? Nesta aula vimos o quê? Cálculo de juros simples em situações e problemas, definição de montante. Então tá aqui, ó, bem importante essas formulinhas aí, ok? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!